aos meus alunos trazer aqui mais um vídeo, né? Vamos produzir aqui mais um vídeo baseado aqui na aula 20, né, da nossa apostila. O que diz aqui? Observe o item 1, observe o cubo a seguir. Admita raiz quadrada de 3 igual a 1,73, né? Isso aqui é um valor aproximado. E a pergunta é: a medida da diagonal deste cubo é aproximadamente... Aí vem aqui os itens, né? E no nosso desenho, a gente observa que tem aqui o número 5 centímetros, indicando que o cubo tem 5 centímetros de base, né? As suas dimensões, 5. E pergunta a diagonal D, né? Que é a diagonal do cubo, né? Então eu fiz aqui esse cubo para reproduzindo o que nós temos aqui no nosso desenho. Lá está trazendo essa dimensão aqui, dizendo que mede 5 centímetros. Então, para isso, eu quero que vocês lembrem uma coisa. Em um cubo, eu tenho que comprimento, largura e altura, né, são iguais. Então, quer dizer que esse lado aqui também mede 5 centímetros. Então, para descobrir essa diagonal do cubo, eu tenho que saber também quanto mede essa diagonal desse quadrado da base. Veja se vou reproduzir aqui um desenho para mostrar para vocês. Ou seja, esse lado que é a altura do cubo, eu vou fazê-la aqui. Vou dizer que a altura do nosso cubo está aqui, mede 5 centímetros. E essa diagonal da base aqui embaixo, eu não sei quanto ela mede. Eu vou ter que descobrir primeiro. Eu vou chamar ela aqui de X. Então eu vou chamar ela aqui diferente, eu vou chamar de D minúsculo. Eu vou dizer aqui que a diagonal D minúsculo é a diagonal do meu quadrado da base. Então ela está aqui, D minúsculo, que é esse aqui, que é a diagonal da base aqui do cubo. E a diagonal que eu quero descobrir, que é essa aqui do cubo, eu vou chamar ela aqui de D maiúsculo. Então, primeiro, para poder descobrir quem é esse D, eu vou logo ter que descobrir quem é esse Dzinho minúsculo. E para descobrir quem é esse D minúsculo, eu vou fazer aqui um pequeno desenho, né? Eu vou desenhar aqui um triângulo aqui embaixo. Esse triângulo aqui embaixo ele mede 5. A altura dele, que é esse lado aqui, também mede 5. E eu quero descobrir quem é esse Dzinho aqui minúsculo. Quero descobrir quem é esse D minúsculo. Eu tenho que descobrir primeiro quem é o D minúsculo para poder trazer para cá. Então, para isso, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Nós já falamos sobre ele, né, sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa elevada ao quadrado, ou seja, que esse D ao quadrado é igual à soma de cada um dos catetos também elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho 5 elevado ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado. Fazendo contas, vou repetir. D ao quadrado é igual. 5 ao quadrado é 5 vezes o 5, dá 25. Então, esse D ao quadrado é igual... Esse Dzinho ao quadrado é igual a 50. Para descobrir o valor desse Dzinho, eu vou aplicar aqui raiz quadrada nele, vai ficar raiz quadrada de Dzinho ao quadrado igual raiz quadrada de 50. Então, essa raiz quadrada, o radicando também é quadrado, vai ficar só o Dzinho.
né? Vamos extrair a raiz. E aqui fica a raiz quadrada de 50. A melhor maneira de você descobrir, que eu gosto sempre de fazer, é usando a decomposição em fatores primos. Né? Você usa aí, pega o 50, decompõe em fator primo, né? Vai dividir por 2. Primeiro primo, 50 dividido por 2 dá 25. Ó, 25 não dá para dividir por 2 nem por 3, mas dá para o próximo número 5, que é o próximo primo depois do 3, que dá 5, e dividido por 5 que dá 1. Então 50 eu posso escrever como sendo 2 vezes, a raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado, que é ele 2 vezes. Então aqui eu posso extrair a raiz, eu posso extrair o 5 dessa raiz. Então esse desenho é igual a 5 vezes a raiz quadrada de 2. Esse desenho, ele representa a diagonal, né? Esse desenho representa a diagonal do quadrado, da base. E esse cálculo é preciso, porque para descobrir qual é a diagonal do cubo, né? Essa diagonal do cubo, eu preciso saber qual é a diagonal aqui da base do quadrado, que eu já descobri que foi 5 raiz de 2, e essa altura que eu já tenho, que é 5. Então agora eu vou trocar aqui nesse lugar, onde tem esse desenho, lembrar que ele vai ser igual a 5 vezes a raiz quadrada de 2. Então aqui eu posso agora aplicar também o teorema de Pitágoras, como nós fizemos aqui, para descobrir o desenho. Então eu vou dizer que o dzão ao quadrado, que é o nosso diagonal do cubo, né, é igual a 5 ao quadrado mais 5 vezes a raiz de 2 também ao quadrado, que eu vou colocar entre parênteses, porque o 5 e o raiz de 2 estão elevados a 2. Então, continha de novo, d ao quadrado igual a 5 ao quadrado 25, mais este 5 ao quadrado também dá 25. E essa raiz quadrada de 2 ao quadrado vai ser igual a 2. Né? Lembrando aqui, se eu tenho raiz de 2 ao quadrado, é igual a raiz de 2 vezes a raiz de 2. E a raiz de 2 vezes a raiz de 2 é igual a raiz de 4, né? E a raiz de 4, a gente sabe que é 2. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então aqui, para não fazer aquelas contas, sempre que eu tiver uma raiz elevada a um expoente, se esse expoente for o mesmo índice da raiz, eu posso eliminar o radical. Então aqui eu tenho d ao quadrado é igual a 25 mais 20. Aqui nós não vamos somar 25 mais 25, claro, né? Porque primeiro eu tenho que fazer o produto. 25 vezes 2 dá igual a 50. Então esse dzão é igual a 75. Então, vou aplicar também uma raiz aqui ao primeiro membro, então vai ficar dzão ao quadrado igual outra raiz também ao segundo membro. Nós vamos encontrar que esse d é igual a raiz quadrada de 75. Vou usar o mesmo procedimento, vou decompor em fator primo. Ele não dá para dividir por 2, mas dá por 3. 75 por 3 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5, e 5 por 5 dá 1. Então eu posso escrever essa raiz quadrada de 75 como sendo o produto, né, raiz de 3 vezes 5 elevado a 2. E o 5 vai sair dessa raiz, ou seja, vai ficar o dzão é igual a 5 vezes a raiz quadrada de 3. A questão está dizendo que o valor aproximado da raiz quadrada de 3 é 1,73, né? A questão no início falou que a raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Então, quando chega aqui, ó, eu substituo. Eu vou dizer que esse d, que é a diagonal do cubo, é igual a 5 vezes 1,73. Fazendo essas continhas aqui, ó, vamos abrir aqui um espaço aqui. Fazendo essa continha aqui, 1,73 multiplicado por 5
5 vezes 5, aliás, 1,73 aqui, ó. Multiplicado por 5, eu tenho 3 vezes 5, 15, vai 1. 5 vezes 7, 35 e 1, 36. Vai 3, né? 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Aí eu tenho duas casas decimais. Eu vou deslocar a vírgula duas casas para a esquerda, né? Da direita para a esquerda eu vou deslocar a vírgula duas casas. Então, eu tenho aqui que essa diagonal que eu estou procurando, diagonal D, que é a diagonal do cubo, é igual a 8,65 centímetros. Aí eu observo aqui que dentro das alternativas nós temos a letra B, que traz essa resposta como nós encontramos. Então, esse vídeo espero que tenha elucidado como encontrar a diagonal de um cubo, ok?